Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de matemática, e nessa aula vamos realizar uma introdução à taxa de variação média. Para começar a conversar sobre isso, vamos observar esses dois gráficos que eu coloquei aqui na tela e as suas respectivas funções d de t, onde d representa a distância e t representa o tempo, ou seja, temos a distância em função do tempo. À esquerda, temos que d de t é igual a 3t mais 1, e você pode ver no gráfico como a distância está mudando em função do tempo. Aqui temos uma reta, e apenas como uma revisão da álgebra, a taxa de variação de uma reta é definida como a inclinação de uma reta, e podemos descobrir isso através de uma variação no tempo e a variação da distância que ocorre nesse intervalo de tempo. Nessa situação, por exemplo, se a gente for do instante de tempo igual a 1 até um instante de tempo igual a 2, nossa variação no tempo, ΔT, é igual a 1. E qual é a nossa variação na distância? Nós vamos da distância igual a 4 metros, no instante de tempo igual a 1, até a distância igual a 7 metros, no instante de tempo igual a 2. Sendo assim, nossa variação na distância aqui é igual a 3. E se a gente quiser colocar nossas unidades, teremos aqui 3 metros para cada segundo do tempo. A inclinação é igual à variação na vertical dividido pela variação na horizontal, que é igual à variação em d, nesse caso ΔD, sobre a variação em t, ou seja, ΔT, onde isso é igual a 3 sobre 1. Podemos ainda escrever isso como sendo 3 metros por segundo, e você pode reconhecer isso como uma taxa. Pensando nessa taxa como a variação na distância sobre a variação no tempo, temos que essa taxa é a velocidade. Enfim, tudo isso aqui é uma revisão do que provavelmente você já viu antes. E o que é interessante sobre uma reta, ou se estamos falando sobre uma função linear, é que a taxa não muda em nenhum ponto. A inclinação dessa reta entre quaisquer dois pontos sempre será 3. Agora, o interessante sobre essa função à direita é que isso não é verdade. Nossa taxa de variação está mudando constantemente, e vamos estudar isso com muito mais profundidade quando a gente chegar ao cálculo diferencial. Na verdade, esse vídeo aqui é algo fundamental para esse futuro, onde vamos estudar sobre o cálculo diferencial. Inclusive, o que vamos começar a fazer aqui é pensar sobre a taxa instantânea de variação em algum lugar específico. Por exemplo, vamos dizer que estamos aqui. Se você pensar sobre a inclinação de uma reta que mal toca esse gráfico, teremos algo mais ou menos assim, uma reta tangente a esse ponto. Agora, a inclinação da reta tangente que está aqui nesse outro ponto parece ser um pouco maior. E aqui, parece que essa reta é ainda mais inclinada. Observando isso, percebemos que a taxa de variação está aumentando à medida que t aumenta. Como eu mencionei, no futuro vamos construir as ferramentas para pensar melhor sobre a taxa instantânea de variação. Mas o que podemos começar a pensar aqui agora é sobre a taxa média de variação. E a maneira como pensamos sobre a nossa taxa média de variação, utilizando as mesmas ferramentas que aprendemos em álgebra, é através de inclinações de retas secantes. Mas o que é uma reta secante? Bem, falamos sobre isso em geometria. Uma reta secante é algo que cruza uma curva em dois pontos. Então, vamos dizer que temos uma reta que cruza a curva em t igual a 0 e em t igual a 1. Eu vou desenhar essa reta aqui. E isso aqui é uma reta secante. E, conforme eu falei, você pode ver a inclinação da reta secante como a taxa média de variação de t igual a 0 a t igual a 1. Sabendo disso, qual é a taxa média de variação entre esses instantes de tempo? Bem, como visto, a inclinação da nossa reta secante vai ser a nossa variação na distância dividida pela nossa variação no tempo, que será igual a... Bem, nossa variação no tempo é igual a 1 segundo. Eu vou colocar as unidades aqui. 1 segundo. E qual é a nossa variação na distância? Em t igual a 0, temos que d de 0 é igual a 1. E em t igual a 1, temos que d de 1 é igual a 2. Então, nossa distância aumentou em 1 metro. Sendo assim, avançamos 1 metro em 1 segundo. Podemos dizer, então, que nossa taxa média de variação nesse primeiro segundo, de t igual a 0 a t igual a 1, é 1 metro por segundo. Agora, vamos pensar sobre a taxa média de variação se a gente for de t igual a 2 até
t igual a 3. Bem, mais uma vez, podemos olhar para essa reta secante e podemos descobrir sua inclinação. Então, temos a inclinação aqui, que você também pode pensar como sendo a taxa média de variação de t igual a 2 até t igual a 3. Como já mencionei, a taxa de variação parece estar mudando constantemente, mas podemos pensar na taxa média de variação, e isso será a nossa variação na distância em relação à nossa variação no tempo, que será igual a distância, quando t é igual a 2, é igual a 5. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, então temos 5. E quando t é igual a 3, nossa distância é igual a 10. Temos aqui 6, 7, 8, 9, 10, então temos 10. A nossa variação no tempo é bem simples. Nós avançamos 1 segundo apenas, então isso é 1 segundo. Sabendo dessas coisas, qual é a variação na distância? Vamos de 5 metros para 10 metros, então ΔD é igual a 5 metros. Ou seja, temos 5 metros por segundo. Isso deixa muito claro que a nossa taxa média de variação mudou entre o intervalo de tempo de t igual a 0 e t igual a 1 até o intervalo de tempo de t igual a 2 e t igual a 3. Nossa taxa média de variação é maior nesse segundo intervalo do que nesse primeiro. E como você pode imaginar, algo muito interessante para se pensar é o que aconteceria se você calculasse a inclinação da reta secante entre pontos cada vez mais próximos. Ao fazer isso, você chegaria cada vez mais perto da inclinação da reta tangente. E isso é o que faremos quando a gente for estudar o cálculo diferencial. Espero que você tenha compreendido tudo direitinho aqui e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!